já está aqui na nossa bancada o advogado especialista em direito do trabalho, Breno Novelli. Breno, satisfação em poder tê-lo aqui mais uma vez no nosso Boa Tarde Bahia. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos os espectadores. Também fico muito feliz, já em outras oportunidades de forma remota, por telefone, em outros locais aqui da cidade e agora aqui no estúdio. Muito feliz de estar aqui. Breno, vamos lá. Quais são as mudanças empreendidas pela licença paternidade? Algo novo, algo que tem chamado a atenção? Muita gente tem batido cabeça, aumentou os dias, como é que fica a comprovação? É desde o nascimento, é antes do nascimento? O pai agora pode passar um tempo com o recém-nascido, inclusive ajudando a mãe? Como é que funciona agora essa licença paternidade? Vamos lá, Vitor. A existência da licença paternidade, ela já existia. Existia já um direito de licença paternidade, anteriormente de 5 dias, para empregados de empresas optantes pelo Programa de Empresa Cidadã. Mas agora houve uma ampliação desse benefício. Esse benefício passa a ser de até 20 dias. Eu digo até 20 dias porque ele vai acontecer de forma escalonada. No ano de 2026 e 2027, a licença paternidade será de 10 dias, 2028 de 15 dias e 2029 de 20 dias. Ou seja, esse aumento, esse alargamento vai se dar aos poucos. Também as empresas não precisam mais ser empresas optantes do programa Empresa Cidadã, embora há necessidade de se dizer que os empregados que trabalhem em empresas optantes por esse programa poderão ter, além desses 20 dias, e obviamente que esses 20 dias só a partir de 2029, mais 15 dias, desde que aquelas empresas forneçam esse período e elas, optantes por esse programa, elas têm algumas benesses de imposto de renda. Então o benefício já existia e ele foi ampliado a partir de agora. Agora, e naquele caso em que o pai ele só existe na hora de fazer o filho, né? Na hora do bem-bom. Agora, na hora de reassumir a responsabilidade mesmo da criação, etc., foge, não ajuda a esposa ou a mãe do filho em nada. Vamos supor, foi alguém que, de fato, engravidou uma mulher, fez parte do processo, mas que não tem a convivência conjugal, não existe uma convivência de namoro, nem participou, vamos colocar assim, do processo da gravidez da mulher. Mesmo assim, ele tem direito a essa licença paternidade? Muito boa a sua pergunta, Vitor, porque nós precisamos separar esse direito em duas vertentes. Primeiro, existe a licença paternidade, que é aquele período onde o pai poderá se afastar do trabalho, ordinariamente deveria ser para acompanhar o seu filho, ou ajudar a sua esposa ou a pessoa com a qual ele tenha tido filho. E existe um outro direito decorrente da licença paternidade, que é o salário paternidade. Esse salário paternidade, que ele, no primeiro momento, é pago pela empresa, mas ela é ressarcida do INSS, ele pode ser suspenso em algumas situações. Por exemplo, quando o empregado, durante aquele período de afastamento, ele passa a exercer uma outra atividade produtiva, com remuneração e, exatamente como você perguntou, nos casos de abandono material ou até violência doméstica. Nesses casos, o salário paternidade ele será suspenso. A lei ela não tem disposição específica em relação à licença, ou seja, aquele período de afastamento. Mas em relação ao salário paternidade, que é um benefício secundário decorrente da licença, ele pode vir a ser suspenso em caso de abandono material ou até violência doméstica. Agora, não há nenhuma modificação por parte da licença maternidade, né? Ela continua valendo. Eu queria até que você rememorasse o que é a licença maternidade, quais são os direitos que a mulher tem nesse ato de engravidar e ter seu filho. Não há nenhuma alteração, exceto, Vitor, existe uma equiparação da licença paternidade à licença maternidade nos casos onde aquele pai ele é único, ele não tem a participação da mãe, seja por um falecimento ou, enfim, por outras situações onde a mãe venha a faltar. A licença maternidade é um direito previsto às mulheres, às mães, é um afastamento de 120 dias após o parto. Esses 120 dias eles podem ser estendidos nos casos em que o bebê, né, o recém-nascido, ele tem alguma dificuldade e continua internado, então isso já é pacífico nos julgados, a gente chama aqui de jurisprudência, mas em todos os julgados na esfera trabalhista isso já é pacífico e, via de regra, outros direitos mais conhecidos são de estabilidade. A empregada também tem estabilidade quando do seu retorno e ela recebe esse salário maternidade também diretamente da sua empresa, que é ressarcida do INSS. Surge uma pergunta aqui que não é necessariamente sobre esse tema que a gente está abordando, mas é um tema correlato, o direito do trabalho, é uma questão que envolve saúde e segurança do trabalho, que é ter uma empresa, um laudo, um especialista na área de medicina do trabalho e segurança.
O Maurício Lima quer saber se ele, como MEI, e com essas atualizações que ocorreram da norma NR1, se ele, como microempreendedor, precisa ter uma contratação de uma empresa com um técnico de segurança do trabalho, algo nesse sentido. Olha, todas as empresas que tenham efetivamente empregados, e aí ele como MEI é preciso saber se ele tem empregado. Em ele tendo empregado registrado, as empresas precisam sim ter muito cuidado com as normas de segurança e medicina do trabalho para elaborar documentos como PGR, PCMSO, são siglas de documentos que falam sobre saúde e medicina do trabalho. Então, sim, ele precisa ter esse trabalho, precisa ter esse estudo, e já que essa pergunta veio em um tema diferente do que a gente estava trabalhando, eu puxo até o gancho para dizer que a partir de maio começa a valer uma nova norma regulamentadora que ela fala sobre os riscos psicossociais nos ambientes de trabalho, algo que não era regulamentado. Então, situações que levam a um estresse excessivo, a burnout, como cobranças excessivas, ambientes não saudáveis para a esfera mental, de saúde mental que se discute tanto, essa norma regulamentadora passa a viger e aí já poderão ser aplicados autos de infração e até multas e até, em casos extremos, ações pelo Ministério Público do Trabalho. A gente está conversando aqui no nosso Boa Tarde Bahia com Breno Novelli, advogado, especialista em direito do trabalho, e sobre a questão dos 3 dias agora que o trabalhador tem direito para poder tirar sua licença, melhor dizendo, para poder fazer exames preventivos. Como é que vai funcionar isso? Como é que está essa tratativa? Já está em vigor agora, a partir deste ano? Explica para a gente. Então, essa alteração que já existe até para mulheres, as mulheres já tinham esse direito para exames preventivos, passa a ser estendida também para homens, são 3 dias. Isso, Vitor, é muito importante a gente dizer que são as previsões legais. Nada impede que hajam previsões a maior, ou seja, previsões de mais tempo em convenções coletivas de trabalho, entre sindicatos da categoria e também até entre diretamente patrão e empregado. Todas as condições que sejam mais favoráveis, mais benéficas, elas não dependem necessariamente de texto de lei. Então, sim, já foi estendido agora essa possibilidade, são até 3 dias, e aí se fala muito também, a gente parece que deixa para discutir esse tema só em Novembro Azul, em Outubro Rosa, mas além, claro, da questão de câncer, tem outros tipos de exames que todos nós precisamos fazer ao longo da nossa vida. Como é que fica a comprovação? É apresentar o atestado, avisa... Não é assim, hoje acordei, não vou avisar nada à empresa, vou tirar minha folga porque eu tenho direito, vou para minha consulta, depois apresento o atestado. Não é bem assim, né? Tem que ter um bom senso, dizer assim, ó, vou precisar fazer um exame, no caso do homem, um exame de próstata, ou a mulher, um exame preventivo, dentro do horário, o único horário que eu consegui na marcação do SUS ou do meu plano foi dentro do horário de trabalho, é fazer também uma comunicação, um acordo, né? Exatamente, Vitor. Perfeito. Nós estamos tratando de exames preventivos, ou seja, exames que vão ser agendados. E exames que vão ser agendados, eles precisam ser comunicados para que haja um acordo entre patrão e empregado para se alocar uma escala de trabalho, uma escala onde ele possa faltar naquela data. É diferente de, por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente ou que em casa tem um sangramento de algo muito anormal e precisa ir diretamente fazer um exame emergencial. São coisas diversas. E sim, feito aquele exame, depois o empregado deverá apresentar ao RH da empresa a comprovação de realização daquele exame na data. Pois bem, a gente está conversando aqui com o advogado Breno Novelli. Queria até pedir para o pessoal da técnica fazer uma verificação, porque tem vários ouvintes aqui mandando vídeos, inclusive mensagens, dizendo que a gente está sem áudio na TV. Eu acho que principalmente nas transmissões da Parabólica ou da operadora Claro. Então fica aqui só o registro, tá? Para a gente poder... São várias mensagens que têm chegado aqui no nosso WhatsApp. Mas vamos lá. Temos o Gilvan Prachedes, faz a seguinte pergunta, aí já mudando um pouquinho a temática do programa. Tem algumas empresas de serviços transformando funcionário CLT em MEI e exigindo o cumprimento de horários sem direito a vale alimentação, sem direito a férias, sem direito a 13º. Isso é correto? Pergunta o Gilvan Prachedes. Prachedes, eu vou lhe responder, talvez criando mais dúvidas. Existe um tema no Supremo Tribunal Federal, no STF, que suspendeu todos os processos na Justiça do Trabalho, em todas as esferas, que fala sobre a pejotização. O que é a pejotização? É exatamente aquela pessoa que é contratada através de um contrato interposto com uma pessoa jurídica, e pode ser uma pessoa jurídica de MEI. Então, o STF tem uma tendência e tem tido decisões individuais, ou seja, em processos específicos de algumas pessoas, a liberar esse tipo de contratação. É óbvio que em acontecendo essa contratação por MEI e ela tenha todos os requisitos de uma relação de trabalho,
pessoalidade, ou seja, só pode ser aquela pessoa, onerosidade, ela recebe salário, não eventualidade, ou seja, ela trabalha na maior parte dos dias ou na quase integralidade dos dias de funcionamento daquela empresa. E subordinação, ou seja, ela trabalha sob mando, sob coordenação de alguém, ela pode pleitear na Justiça do Trabalho a configuração de um vínculo, mas é algo que nós precisamos aguardar, porque esse tema está suspenso pelo STF. O STF ainda vai decidir esse tema. A gente tem convidado muito a todas as pessoas a conhecer. Coloca no Google, procura informações. É o tema 1389 do STF, que ele vai julgar se é possível ou não, ou seja, se há vínculo de trabalho ou não de pessoas que têm contratos através de pessoas jurídicas. Então, esse é um tema que a gente vai precisar aguardar para ver a decisão do nosso STF. Agora, de uma análise de modo geral, muito se falou da reforma trabalhista, que a reforma trabalhista seria para diminuir o número de ações, que a Justiça do Trabalho estava muito inchada, que é uma das mais inchadas do mundo, etc, etc, etc. Você, como advogado experiente, você com uma fonte cativa nossa, a gente sabe do gabarito que você tem. Na sua análise, de fato, houve uma redução do número de ações, de processos, depois da reforma trabalhista, lá atrás até agora? Como é que você tem analisado esse cenário do direito do trabalho? Então, Vitor, independente até da minha análise, existem dados estatísticos. Houve uma redução de mais de 50% dos processos na esfera trabalhista no primeiro e segundo ano de vigência da reforma trabalhista. Isso aconteceu. Mas, após esse período, e aí isso se dava muito por conta do receio do pagamento de custas judiciais, de honorários de sucumbência, custas é aquele valor que nós pagamos à justiça quando acionamos. As pessoas às vezes não sabem, a justiça ela não é sempre gratuita, ela pode ser gratuita. E a diversidade de entendimentos. Mas esse número de processos, Vitor, ele voltou a crescer e os dados que eu tenho, obviamente, eles não são atualizados de 2026, mas, salvo engano, o último que eu vi era de 2024. A gente já tinha uma proximidade muito grande desse número de ações em relação a 2016. Então, se a ideia da reforma trabalhista, e eu acho que a ideia que se trazia, na verdade, era um mote de atualização, de se tornar a legislação trabalhista mais próxima da realidade daquele ano. Mas se a ideia foi diminuir o número de ações, ela teve um resultado nos primeiros anos de sua vigência, mas depois esse resultado deixou de fazer efeito. Os números eles voltaram basicamente ali a ser equiparados e em determinados temas até mais. Um telespectador nosso de final de telefone 9435 faz a seguinte pergunta. Boa tarde, eu trabalho à noite. Mesmo trabalhando à noite, eu tenho direito a esses 3 dias de folga para fazer exames preventivos? Então, a legislação, boa pergunta, excelente pergunta. A legislação, ela não fala sobre isso. Eu vou lhe dar minha opinião pessoal. Eu entendo que você tem sim esse direito, considerando que você, trabalhando à noite, o seu dia é o momento que nós chamamos de intervalo interjornadas, que é aquele intervalo entre um dia de trabalho, no seu caso noite, e outra noite de trabalho. Então, esse momento é o momento do seu descanso, é o momento de você recompor as suas energias para retornar ao seu trabalho normal, que no seu caso acontece à noite. Então, particularmente, entendo que sim, mas a legislação aqui ela é omissa, ou seja, ela não traz esse ponto em específico, e aí a gente teria que ver o entendimento, eventualmente, dos tribunais sobre isso. Como funciona essa questão da interjornada? O intervalo que existe entre uma jornada de trabalho e outra, também os intervalos para descanso e almoço ou jantar, para quem trabalhou de manhã ou de tarde ou até de noite. Como é que funciona? Bom, vamos lá, Vitor. Fora categorias especiais, e aí eu trago, por exemplo, motoristas, mas via de regra, o intervalo interjornadas, ou seja, de um dia de trabalho para outro dia de trabalho, tem que ser no mínimo de 11 horas. Há outros intervalos, e a gente trata muito do intervalo intra-jornada, aquele intervalo que a gente tem durante o período do nosso trabalho, e esse intervalo ele também varia de acordo com a sua jornada de trabalho. Comumente aqui, para a gente não gastar tanto tempo, pessoas que têm uma jornada de 8 horas, elas têm um intervalo mínimo de 1 hora. Esse 1 hora pode ser reduzido mediante acordo individual ou coletivo para 30 minutos, desde que haja uma redução na jornada. Então, para a gente colocar aqui bem em miúdos, aquela pessoa que começa a trabalhar às 8 da manhã, pararia ao meio-dia, voltaria à 1 da tarde e trabalharia até às 17, ela pode reduzir essa 1 hora de trabalho para meia hora, desde que também ela não saia às 17, ela sai às 16h30. Ou então, que eventualmente ela não comece às 8, ela comece às 8h30. Então, a gente tem um intervalo intra-jornada, o intervalo que se dá no meio do dia de trabalho. Obviamente que pessoas que têm jornadas, Vitor, até 4 horas, elas não têm direito a esse intervalo,
mas nós temos um intervalo interjornadas, como eu disse também, que ele é de 11 horas. E, claro, a gente tem um intervalo que, na verdade, não é um intervalo, é um dia de descanso, que é durante a semana, que é o descanso semanal remunerado. Hoje, baseado na sua experiência no seu escritório e da sua atuação, o que mais tem provocado ações é, por exemplo, hora extra? Hora extra tem dado ainda muita dor de cabeça? Como é que funciona esse processo? Vitor, sem dúvida, acredite, e eu posso te dizer que isso é verdade, o caso de mais, assim, que maior tem repercussão sempre em número de volumetria de ações, são pagamentos diretos de verbas da relação de trabalho. FGTS, contribuição social, na rescisão, aviso prévio, multa indenizatória, esse é sempre o maior caso. Vindo a reboque, nós temos sim horas extras, ainda há uma quantidade grande de ações por desvio funcional. Desvio funcional é aquela pessoa que foi contratada para realizar uma atividade A e na prática ela realiza a atividade A mais a atividade B, mas não desde o começo, ela durante um período da sua relação de trabalho passa a realizar. E nos últimos, talvez 2, 3 anos, todos os processos que tratam de indenizações referentes à saúde mental, e aqui eu falo de assédio moral, burnout, enfim, várias causas, eles vêm ganhando corpo. Ainda não tem um volume tão grande quanto os outros motivos que eu falei, mas elas vêm ganhando corpo e têm ganhado assim uma quantidade bem relativa de ações. Breno, eu queria te agradecer a disponibilidade de ter vindo aqui ao nosso Boa Tarde Bahia, dizer que os nossos microfones estão sempre abertos. Quem tiver mais dúvidas, onde é que pode encontrar o seu trabalho de prestação de serviço e desse trabalho pedagógico também de informar a população seus direitos? Vitor, eu fico sempre muito feliz. Eu brinco que se eu não tivesse feito direito, eu não fosse advogado, eu tentaria ser comunicador igual a vocês. Fico muito feliz, sempre aqui à disposição. E em caráter informativo, nós temos sempre posts informativos a toda a população. Nós temos aqui o nosso Instagram, que é o @S de sapo, N de navio, M de Maria, advogados. E estamos lá no Instagram, sempre trazendo conteúdo aí de matéria informativa. Muito obrigado aqui pelo convite, estou sempre à disposição. Obrigado. Conversamos com Breno Novello, advogado especialista em direito do trabalho. Claro, tem várias perguntas chegando aqui em outras oportunidades, outros temas desse vasto, dessa vasta pasta do direito, a gente vai poder tratar aqui em outras edições do Boa Tarde Bahia.